Olá, amigos da Panorama Audiovisual. Estamos aqui com mais um Panorama Talks com meu amigo Leonardo Leitão, gerente de vendas da Ross para o Brasil. Olá, Léo, tudo bem? Fala, Vitor, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui junto com você e os amigos da Panorama. É sempre uma honra receber vocês. Léo, a gente está passando por uma pandemia ainda. O ano de 2020 foi um ano que mostrou muitos desafios para a indústria de vídeo como um todo, para a indústria de broadcast como um todo, e também um aumento, uma demanda por produção remota, por vídeo. E a gente sabe que a Ross já estava preparada para o futuro há muitos anos atrás, e vocês conseguiram desempenhar muito bem 2020 e 2021. Eu queria que você nos contasse o que aconteceu em 2020 e esse ano, e um pouco do que está acontecendo e o que está vindo. Claro, com certeza, né? Felizmente, a gente está sofrendo ainda aí com o finalzinho, né? Esperamos, né, o finalzinho desse momento triste aí da pandemia, mas falando do lado positivo, né, como você mesmo disse, impulsionou bastante a empresa do lado da entrega de tecnologia, né? A gente já tinha alguns produtos voltados, pensados para a produção remota e a contribuição, né, de maneiras alternativas, vamos chamar dessa forma. E 2020 se mostrou um ano muito bom para a gente, né? Não só por conta das novas soluções que a gente apresentou ao mercado, mas de maneira geral também, né? A empresa teve um ano fantástico. Posso falar para vocês aqui, né, que 2020 foi o melhor ano da história da Ross, em termos de números. A gente teve um crescimento considerável, mesmo num momento de crise global, onde muitas empresas passaram por dificuldades. A nossa realidade foi um pouquinho diferente, a gente teve um crescimento recorde e estamos caminhando agora para o final de 2021. O nosso ano se encerra agora no dia 31 de outubro e, por enquanto, tudo caminha para que a gente consiga quebrar o recorde do ano passado e ter mais um ano de crescimento, né? Seria o nosso 30º ano. 2020 foi o 20º ano de crescimento consecutivo da Ross, né, no mercado, e 2021 está caminhando para ser o 30º ano com crescimento seguido, o que mostra, né, toda a estabilidade que a empresa tem, todo o lastro que a gente construiu ao longo desse período. E uma prova disso é vocês estão aumentando ainda mais a equipe focada em América Latina também. Sim, a gente estamos fechando aqui o ano de 2021, começando 2022 com uma equipe de 10 pessoas atendendo a América Latina, né? A gente tem pessoas baseadas no México, na Argentina, no Chile, aqui no Brasil. Hoje a gente já está contando com 2 pessoas de suporte, tem os gerentes regionais de venda, né? Eu aqui no Brasil, o Jason atendendo, o Jason que é gerente regional de vendas do México e do Caribe, e também o nosso diretor para a América Latina, o Jorge que atende aqui o Cone Sul e o Centro-América que fala espanhol. Então, estamos com 2 arquitetos de soluções, um baseado no México, que é o Jorge Rosares, um outro baseado aqui no Brasil, o Luiz Cláudio, mais conhecido como Juca, e estamos também com uma equipe de apoio a vendas, né? Então, com o Eric, que é a nossa mais recente aquisição, vamos chamar dessa forma. Ele é uma pessoa que vai estar suportando os nossos clientes para as vendas do nosso dia a dia, né? Aquelas coisas que são mais rápidas, processos mais rápidos, um item de suporte, uma caixa que a pessoa queira comprar, né? Não é uma solução, não é um projeto. E também, né, mais 2 pessoas lá no Canadá que suportam a gente, tanto no lado administrativo como também no lado de marketing. Então, mais uma vez, né, o ano de 2021 foi um ano de crescimento aqui para a gente na América Latina, não só em termos de número, em termos de venda, mas também crescemos o nosso time, né? Lembrar que há pouco tempo atrás nós éramos 5, né? Agora a gente já está com 10 pessoas, então 100% de crescimento aí num período conturbado para o mercado de maneira geral. Isso é excelente, excelente. Você falou, na nova aquisição, vocês anunciaram também 2 aquisições importantes esse ano, né? A PrimeStream e a D3. A gente fez a aquisição, né, da PrimeStream, era uma empresa com soluções para MAN, né? A gente já finalizou esse processo inteiro. Todos os colegas que eram da PrimeStream foram absorvidos pela organização, pela Ross. Inclusive, uma dessas pessoas é o Santiago, que está responsável pela parte de suporte. Ele está baseado aqui na Argentina, nosso vizinho.
E, como sempre, né, as aquisições da ROIS com aquela mesma lógica, com aquele mesmo objetivo, que é suportar tudo que está ali em volta das produções ao vivo, né? Então, faltava para a gente essa peça do MAN, né, principalmente para as emissoras que têm um fluxo de jornalismo. A gente sabe que isso, cada vez mais rápida é a chegada do material bruto da rua até a exibição disso num telejornal. Então, as soluções da Prime vieram para contribuir ainda mais com o nosso portfólio. E, ao mesmo tempo, também a gente fez a aquisição de uma outra empresa, a D3. Eles têm o core business deles era a fabricação de painéis de LED. A gente tem visto também, né, não só aqui no Brasil, mas de maneira global, um movimento bem forte dentro dos estúdios de TV, tendo cada vez mais painéis de LED fazendo parte da cenografia, em projetos gráficos interagindo com pessoas reais dentro de um cenário. Então, faltava também a gente ter essa peça aí no nosso portfólio. A gente tem hoje em dia, né, uma solução já conhecida nossa, né, a número 1 disparada no mercado, que é o Expression Tessera, né, é um gerenciador de telas, é um equipamento que a gente faz conteúdo gráfico baseado em grandes telas, né, tanto para estádios, ginásios, quanto também para estúdios de TV. E a gente sempre acabava trabalhando com algum parceiro na hora de fornecer as telas, né, para fornecer esse canvas que enriquece lá os estúdios. E, a partir dessa aquisição da D3, nós vamos ter também agora a nossa própria solução para telas. Léo, com relação à Prime Stream, então, e a D3, como é que fica o suporte, os canais de revenda? Bom, como toda empresa que a ROIS faz a compra, né, ela deixa de existir e passa a fazer parte do portfólio da ROIS. Então, não só os canais de venda que já trabalhavam com ROIS vão seguir trabalhando com Prime Stream, com D3, também os nossos canais de suporte, né? Hoje, o nosso suporte técnico ele já está capacitado e já vem dando todo o apoio aos clientes atuais aqui do Brasil e da região de maneira geral. Então, não muda absolutamente nada. Quem já tinha Prime, agora tem ROIS e é suportado pela ROIS. Em termos de canais de venda, as empresas que já trabalhavam com ROIS seguem trabalhando apenas agora com esses dois novos produtos dentro do nosso portfólio. A D3, com as suas telas de LED, processadores e tudo mais, e a Prime Stream com as soluções de MAN. Maravilha, maravilha. Falando sobre novos produtos e roadmap. Falando um pouquinho do roadmap, né, para 2022, a ROIS é bastante conservadora com relação a anúncio de roadmap e tudo mais, mas aqui a gente pode explorar, né, o nosso norte, né? A bússola da ROIS está apontada hoje em dia para duas grandes famílias de produtos, né? A primeira família de produtos é o que a gente está chamando de soluções hiperconvergentes. O que seriam essas soluções hiperconvergentes? A ideia é que a gente consiga trabalhar com qualquer conectividade que exista no mercado. Então, hoje a gente tem pessoas trabalhando em 12G, a gente tem pessoas trabalhando em SDI, em 3G, a gente tem algumas empresas já caminhando para o IP, 2110, a gente tem algumas contribuições em NDI, em SRT. Então, a ideia é que dentro dessas soluções hiperconvergentes, quando a gente fala de conectividade, a gente tenha produtos que suportem os principais padrões do mercado. Então, a gente acredita ainda num ambiente híbrido pelos próximos anos, onde a gente vai conviver com IP e SDI durante um bom tempo ainda. Falando um pouquinho da questão do processamento, a gente acredita cada vez mais nas soluções baseadas em processamento usando CPU, GPU e FPGA. Então, a gente acredita bastante na questão ainda de ter um hardware por trás de certos processamentos. E, ao mesmo tempo, a gente acredita numa entrega híbrida, seja ela baseada em nuvem, seja ela baseada em ambientes mistos, né, com alguma parte da solução trabalhando em nuvem, outra parte trabalhando em soluções on-premise, ou as soluções mais tradicionais, que são 100% on-premise. Então, a ideia é que a gente consiga suportar todos os clientes nos seus diferentes métodos de trabalho. A gente não aposta as nossas fichas em um único modelo. A gente acredita nessa solução que a gente está chamando de hiperconvergente. O exemplo maior dessa solução hiperconvergente dentro do nosso portfólio
a gente pode dizer que são as soluções baseadas na Ultrix, né? A Ultrix ela nasceu há 5 anos atrás, mais ou menos, onde ela seria um roteador do futuro, né? Seria a nossa linha de roteadores mais novos. E ao longo desses 5 anos, ela foi se transformando, né? Já fazia parte do plano lá desde o início. Hoje, a Ultrix ela é switcher de produção. A gente pode colocar uma blade dentro desse sistema Ultrix e a gente pode ter um switcher da linha Carbonite, um switcher da linha Acuity. A gente pode trabalhar com sinais em HD, 3G, com Ultra HD em 12G, HDR, SDR, conectividade por IP, conectividade via fibra ótica. A Ultrix hoje ela é uma caixa, né? A gente pode dizer assim, ela é uma grande caixa processadora de sinais, onde você tem diversos tipos de entrada, diversos processamentos acontecendo ali dentro e diversas entregas. Então, a Ultrix seria o nosso maior exemplo dessas soluções hiperconvergentes. E, ao mesmo tempo, a Rosa acredita, né, a gente pode dizer que metade dos esforços de desenvolvimento estão focados nessas questões, nessa questão que a gente chamou de hiperconvergente, e uma outra metade do nosso desenvolvimento está focando o caminho pela nuvem, né, as soluções baseadas em cloud. Hoje a gente já tem alguns produtos que funcionam na cloud, né? O nosso sistema de news, o Inception, ele já está pronto e a gente tem alguns clientes importantes já trabalhando com essa solução na nuvem. A gente tem algumas aplicações utilizando o nosso grafismo também com soluções na nuvem, nosso sistema de automação. E a ideia é que a gente vá ampliando cada vez mais esse portfólio com soluções na nuvem também. A última aquisição, né? Uma das últimas aquisições que nós fizemos, que foi a Primesty, ela já tem também todo esse lado de MAN montado e funcionando também com algumas aplicações em nuvem. Então, a gente está num modelo onde a gente está suportando a todo mundo. Algumas companhias que já são um pouco mais, com a cabeça um pouco mais aberta, já pensando em alguma coisa seja rápida, né? Uma aplicação rápida, com elasticidade alta, momentos de baixa, momentos de alta. A gente já tem um portfólio todo baseado em nuvem e, ao mesmo tempo, a gente também tem as nossas soluções tradicionais, baseadas em hardware, instaladas localmente, on-premise. Esse é um pouquinho do que a gente tem reservado aí atualmente e também para o futuro próximo com alguns novos lançamentos. Léo, a pandemia nos obrigou a ser criativos, até pela dificuldade de locomoção, translados e tudo, e principalmente vocês tendo uma parte do suporte local, que é muito interessante, mas vocês também têm o suporte técnico direto na fábrica. Como é que foi esse desafio para vocês em relação ao Brasil? Victor, como você disse, a gente teve que ser criativo, né? Eu costumo brincar que a gente reaprendeu a trabalhar. A gente estava acostumado a estar aí na estrada, se encontrando mais em aeroporto do que em reuniões, né, agendadas e tudo mais. A nossa vida passou a ser uma sequência de meetings, de Zooms, de Teams e outras ferramentas. Então, como todo mundo, a gente teve que ser criativo, né? E nesses últimos 2 anos, posso compartilhar com vocês aqui, com a audiência da Panorama, 2 casos bem legais onde a criatividade na hora de fazer um deployment de 2 projetos foi bem bacana, né? A gente teve um cliente que já era usuário antigo das nossas linhas de switcher e decidiu fazer uma renovação desses switches por obsolescência, onde a gente fez toda a parte de comissionamento e treinamento com os operadores de maneira remota. Até aí, eu acho que não tem nenhum mistério, mas foi a primeira vez que eu vi um equipamento, né, um switcher de vídeo, fazer a sua estreia sendo operado de maneira remota, né? A gente tinha, com esse cliente, os diretores de imagem, eles estavam trabalhando de casa e, por conta dos nossos equipamentos já estarem todos prontos para a produção remota, a gente fez a estreia de um sistema completamente novo, remoto também. Então, foi comissionamento, treinamento e estreia de maneira remota. Isso foi uma experiência bem legal. E uma outra experiência que a gente teve também foi com um cliente que adotou o uso de robótica, né, câmeras robóticas, por conta da pandemia, a necessidade de diminuir a quantidade de pessoas operando e trabalhando dentro do set. Então, fez uma migração de câmeras operadas por câmeras robóticas, né, operadas remotamente. E, mais uma vez, a gente fez uma visita muito rápida a esse cliente no final de semana para fazer a montagem física, né, propriamente dita, dos equipamentos.
E depois, em 2 dias, a gente fez treinamento com a equipe operacional e no terceiro dia esse equipamento já estava sendo colocado no ar, também de maneira remota. Um operador de câmera estava na sua casa e ia selecionando os enquadramentos e fazendo a operação de 2 câmeras de maneira remota. Então, a pandemia também nos ensinou a trabalhar de maneira mais criativa. Seria, digo, há 3 anos atrás, ninguém nunca imaginaria, né, lançar câmeras, né, um sistema de câmera robótica dentro de um estúdio operado de casa, sendo que o operador, propriamente dito, nunca tinha visto o equipamento na frente dele e, se bobear, até hoje não o conhece ainda. A gente sabe que alguns clientes ainda estão com restrições dentro do acesso ainda às instalações, tem mantido um número restrito de operadores. Então, foram 2 experiências aí bem legais que ficam, acho que mostram para a audiência aí o quão preparado, né, a Royce já estava e o quão importante foi a gente ter um time local, né, preparado para poder suportar esses clientes também de maneira remota. Pode parecer um contrassenso, né, um time local, mas fazendo um suporte remoto, que muitas vezes ainda, né, tem a questão da língua, né, o nosso time aqui local, falando e dando treinamento, dando suporte em português, também facilitou muito que esses 2 projetos fossem implementados aí. Isso ajuda muito. E é incrível você ter um produto de produção remota, com treinamento sendo remoto. Cara, quando a gente começou a discutir, né, alguns desses, principalmente o projeto da robótica, eu falei, cara, isso não vai dar certo. Não vai conseguir. Como é que a gente vai? Como é que o cara vai ter a sensibilidade do joystick e tudo mais? Mas a gente conseguiu, cara. A gente conseguiu adaptar. A primeira coisa que a gente fez, né, foi fazer uma operação um pouquinho mais engessada, né, trabalhando em cima de presets e tudo mais. Mas logo na segunda semana, depois de feito o deployment, a gente conseguiu, né, questão de time, né? Os operadores conseguiram pegar o tempo de resposta, né? Por mais que a gente tenha, né, redes aí confiáveis e de alta velocidade, tem um certo delayzinho, né, entre a pessoa, né, o operador na casa dele, eu quero que feche, eu quero que abra, eu quero fazer um tilt, uma pan, e isso realmente acontecer e ele enxergar o resultado disso em casa. Mas, pô, foi incrível. A gente conseguiu fazer esses dois projetos e parece mais negócio de marqueteiro, né? Dizendo, pô, foi a primeira vez que foi utilizado, foi de maneira remota, mas, puta, é a verdade. Principalmente o caso dos switchers, cara, que, como foi só uma atualização de tecnologia, né? Os operadores já estavam acostumados a usar o equipamento, parecia que a gente tinha ido lá e que a gente tinha feito tudo de maneira presencial. Então, foi bem legal. E uma outra coisa que seria, eu acho que é bacana a gente deixar aqui também registrado, é o quão rápido, né, não só a nossa indústria, né, a indústria do audiovisual, ela se adaptou de maneira muito rápida, mas principalmente a mão de obra. A nossa mão de obra, né, os nossos técnicos, os nossos engenheiros, né, o pessoal de operação que está lá no dia a dia, eles também tiveram um esforço gigantesco de um dia para o outro a adaptar novos modelos, a se adaptar a uma nova realidade. As produções não pararam, né? Nem podiam parar. A gente vê hoje, você pensar que há 1 ano e meio atrás, de um dia para o outro, a gente teve que ficar preso dentro de casa, e você olha a programação da TV, de maneira geral, não parou. Né? Não. Pelo contrário, né? Cresceu. Como se já estivesse trabalhando nesse modelo há muito tempo. Então, foi uma grande prova assim, do poder de recriação que o nosso mercado tem. Né? Isso traz, pessoalmente, me traz assim, até um certo orgulho em fazer parte de uma indústria que se adaptou tão rapidamente, né, a essa dificuldade que ninguém esperava. Então, foi bacana. Assim. A gente sempre lamenta, né, a questão das perdas, né? Mais de 600 mil pessoas morreram, mas, de maneira geral, do ponto de vista tecnológico da coisa, do ponto de vista do negócio também, para a Roche, foram 2 anos assim, muito bons. Muito crescimento. Né? E outra, o broadcast sempre vai ser relevante. A gente precisava das notícias, precisava desse conteúdo em velocidade e é non-stop. Né?
Um negócio que não podia parar. As emissoras não pararam. E de maneira geral, né, até tirando a minha camisa de rosa aqui, né, hoje em dia a gente vê, né, as contribuições via telefone celular, né, cara? Você vê um repórter na rua com um negócio desse daqui, ele entra ao vivo com áudio e vídeo, com retorno, com tudo. Então, mostra que muita coisa na nossa indústria mudou, muita coisa na nossa indústria ainda vai mudar, e serve como um alerta, né? Para quem não se adapta, acaba ficando para trás. Léo, o espaço é teu agora. Deixa uma última mensagem aqui para os nossos ouvintes. Bom, Victor, primeiramente agradecer novamente a Panorama, agradecer a você pelo espaço. É sempre muito bom ter esse encontro com os assinantes, com os seguidores da Panorama. Agradecer de maneira geral ao mercado brasileiro. 2021 foi um ano fantástico para a Royce aqui no Brasil. E também já deixar um convite aqui a todo mundo para continuar seguindo as redes sociais da Royce, a página da Royce, o www.roycevideo.com. Em breve a gente vai ter novas edições do Royce Live, anunciando alguns lançamentos. Então, mais uma vez, www.roycevideo.com, evento Royce Live, trazendo os mais novos lançamentos. Já em novembro agora a gente vai ter uma edição nova desse evento. Maravilha. Léo, obrigado por tudo, pela tua atenção de sempre conosco. E um grande abraço. Valeu, Vitor. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado. Tchau.